Paz, igreja. Bom, o curso para mim, ele ensina todas as lições, ensina vários princípios que o homem deve ter. Mas o que tem me ajudado são, primeiro, 2 princípios, que o homem é o sacerdote e o cabeça do lar. E como sacerdote cabeça, ele que tem o dever de ministrar sua esposa e seus filhos. E se alguma coisa não está indo bem em casa, é culpa do homem. Tipo, é ele que tem que resolver a situação. E nisso tem ajudado em casa, porque, bom, quando tinha conflitos em casa entre eu e minha esposa, eu, às vezes, não procurava resolver. Deixava que o tempo resolvesse ou que ela vinha resolver o problema, porque era mais fácil. Só que hoje eu já mudei isso na minha cabeça por causa do curso, que quando tem algum conflito, eu devo resolver, eu devo tomar a iniciativa. E para resolver isso, tem uma outra coisa que o curso ensina, que é um outro princípio, que é de ir até a cruz. Porque muitas vezes eu não queria resolver os problemas porque eu estava com, às vezes, raiva ou magoado, então eu não procurava resolver, deixava as coisas passar. Mas indo até a cruz, toda vez que tem algum problema, eu não quero resolver. Eu estou magoado, então, se eu seguir o exemplo de Jesus Cristo, tentar ser semelhante a Ele, eu não vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade do Pai e vou procurar resolver os conflitos, não vou ficar esperando. E é isso que tem me ajudado. Tento ser semelhante a Cristo e não, nessas horas, não fazendo a minha vontade, fazendo a vontade de Deus. E nisso o William falou, que foi interessante, que quem me ajuda nisso, quem me lembra é o Espírito Santo. Nessas horas que eu estou com raiva, magoado, o Espírito Santo vem e fala, resolve. Mas quem tem que tomar atitude de resolver nessa hora sou eu. Se eu não tomar essa atitude, não vai adiantar o Espírito Santo falar. É só isso. Amém. Mas realmente entrei e, nossa, impactante mesmo. Não tem, abarca toda a nossa vida esse curso. Não, é tremendo mesmo, né? Sem palavras mesmo, né? E Deus falou em 3 lecciones comigo, né? Na verdade, todo o curso foi benção, né? Muitos princípios foi tirado para mim, mas foram 3 lecciones assim que me marcaram muito, né? As frases dessas lecciones que marcaram meu coração, né? Na primeira lección se llama de corajoso y afectuoso y corajoso. Afectuoso e corajoso. Em aquela lección tem uma frase que me marcou muito, que fala, Deus, Ele se assenta sobre a verdade e não sobre sentimentos humanos, né? Outra frase que marcou eu também é que a característica de um verdadeiro homem é a capacidade de tomar as decisões. Então eu tinha muita dificuldade em tomar decisões, era uma pessoa muito indecisa, né? Em essa lecção ele fala muito acerca de ser um homem de decisão, ser um homem que toma as decisões. Eu sempre queria colocar para minha esposa ela tomar a decisão, porque é mais fácil, né? Você coloca e você fuge, né? Mas em esse curso Deus foi tratando que eu tenho que ser um homem de decisão, até em pequenas coisas. Eu ia, só um exemplo, assim, eu ia comprar uma McDonald's, no McShake, aí eu ia com a intenção de tomar Ichigo. Aí chegava lá e bambava as pernas, não, melhor chocolate, melhor Ichigo, chocolate, Ichigo. Aí tinha vezes que falava para a mulher, Ichigo, aí falava, não, change, chocoreto. Muitas vezes, né? Danilo sabe que já aconteceu muito com ele. Então, sabe, mas isso, eu tinha muito essa inseguridade, medo de errar mesmo. E Deus tratou e está sendo, cada vez que eu vou tomar uma decisão, me lembro desse princípio, sabe? Que tenho que ser um homem de decisão, mesmo que a gente erre. Temos que tomar uma decisão, é nós homens que temos que tomar a decisão. E outra lição foi trocando de cabeça, a lição 9, que ele fala acerca de uma frase que mudou muito, que tocou muito, o querer mudar não quer dizer mudar. O desejo de mudar não quer dizer mudar. Aí ele ensina sobre a oferta. A oferta é o mesmo que eu quero dar uma oferta. O querer não é dar a oferta. Quando a oferta é colocada, aí se torna uma oferta. Então, em nossa vida é assim também, né?
Eu muitas vezes queria ler a Bíblia o ano inteiro, queria orar mais, queria me dedicar, mas era só o querer e não fazia o fazer, né? Em essa lição tenho aprendido esse princípio. Cada vez que me lembro, eu não posso só ficar com o querer. Eu tenho que tomar uma ação, tenho que fazer, né? Minha esposa também, eu sempre deixava essa liderança que elas tomem frente. Eu queria ficar assim, mas aí ele fala muito acerca de nós, homens, que temos que liderar a nossa família. A outra lição que falou comigo muito também foi acerca de a transferência de culpa. Ela termina aqui. A transferência de culpa, ela termina aqui. Tem uma frase que marcou muito eu, que fala: jogar a culpa nos outros é a tentativa de nos justificar-nos. E outra frase também que fala é que jogar a culpa nos outros é mais fácil, né? Eu sempre queria jogar a culpa nos outros, né? Um exemplo, por exemplo, hoje acordei atrasado e vou ir a trabalhar, aí chego lá atrasado, aí quero jogar a culpa porque o Japão, e porque a tarde, e porque um monte de coisa, sempre jogando culpa, sabe? Em essa lição ele toca muito, que você tem que assumir a culpa. Se você acordou e perdeu a hora, é culpa de você. Por que você dormiu tarde, né? Então, é muitas áreas assim de nossa vida, né? E essa lição tenho aprendido muito, que a transferência de culpa, ela termina aqui comigo. Amém? Não precisa passar para outro, para o vecino, é para mim. Amém? Bom, nesses 3 meses de curso, durante o curso o pastor perguntou, né, o que era ser homem, o que era ser homem para nós. Aí eu pensei, pra mim ser homem era igual Superman, Batman, tipo, eu tinha essa imagem, né, os caras fortes, né? Aí, tipo, quando eu completei o curso, aí eu pensei, falei, nossa, esses caras aí tá longe de ser homem, na verdade. Superman, vixe, não chega nem perto. Eu vi que Jesus foi um grande homem. Assim, a gente vai tentando, né, ser semelhante a ele. E nesse curso, uma lição me pegou bastante, assim, porque eu tinha muita dúvida de como ser futuramente, talvez numa família que eu um dia vou ter, de que há um sacerdote em casa, né? E é onde, como eu poderia, tipo, reagir, né? Fazer, como que eu vou me comportar como homem em casa. Aí lá fala que nós temos que ministrar as nossas esposas, ministrar os filhos, e isso, antes eu era muito inseguro, hoje já estou bem mais seguro, estou pronto, agora sou mais que Superman agora vamos que vamos. E Deus tem abençoado bastante, assim, tem aprendido bastante, e espero, assim, sempre estar colocando em prática tudo aquilo que Deus ensinou no curso, e tenho certeza que Deus sempre vai estar do meu lado para honrar. Amém. Mas eu já passei uma vez também, uns 5 anos atrás eu passei nesse curso também, e passei de novo e vi o quanto eu precisava passar nesse curso. E uma das lições dessa vez, assim, que marcou muito, eu vou falar só uma, gente, mas uma que marcou muito foi uma lição chamada Síndrome da Playboy. Olha, gente, que forte. Mas foi muito bom, porque essa lição, o que fala muito nessa lição é que a gente troca às vezes a palavra pecado por problema. Eu tenho um problema. É um probleminha aqui, um probleminha ali, mas na verdade é pecado. A gente que às vezes vai trocando, né, o pecado por problema, porque fica mais fácil, melhor de escutar, melhor de falar, né, e a gente não se conscientiza que é pecado. E foi muito forte essa lição para mim, em saber que não existe problemas. É pecado, e eu preciso me arrepender. Deus ordena que eu me arrependa e que mude, né? Então, essa lição foi muito impactante para mim, né? Não é problema, é pecado. Amém. Foi muito bom isso para mim, e através disso, reconhecendo isso, eu posso entrar na terra que Deus tem para mim, que Deus prometeu para mim, que é onde eu posso viver a hombridade no máximo do seu potencial. Amém. Paz, igreja. O que eu levo para mim, assim, desse curso, primeiro eu glorifico o nome de Deus, né? E também eu vejo o quanto é difícil, né? Tipo assim, ser homem lá fora é fácil, o difícil é ser aqui dentro, porque aqui você tem que renunciar a muitas coisas.
E o que Deus tem falado muito comigo, assim, que falou muito na lição, foi todas. Parece que o livro foi feito para mim. Mas eu vou falar só duas, pastor. Uma é que país ausente. Eu achava que país ausente é quando você está longe, só separado do filho. Mas não, mesmo você estando dentro de casa, você é ausente. E eu era assim, sabe? Que nem uma criança, com o seu filho. O momento mais especial. É a hora da refeição. E o que a gente faz? Fica com o iPad lá, quem tá? A criança quer falar, o que você manda ela fazer? Fica quieto que eu tô assistindo. E a atenção da criança, do seu filho. Onde vai? Desculpa, igreja, eu choro mesmo, não tenho vergonha. Choro porque o Espírito Santo toca no coração. A partir do momento que você está disposto a entregar isso a Jesus. E outra é, pare e olhe e escute. Muitas vezes sua esposa quer falar contigo, o que você faz? Ela fala 20 minutos, 5 minutos, o que você faz? Sim, tá. Aí ensina na lição lá. Tem que olhar para a pessoa, né? Aí eu até compartilhei com o William no carro, né? Muitas vezes está lá assistindo televisão, né? Aí a sua esposa quer falar contigo, aí comigo, né? Acontece, né? Aí ela começa a conversar, aí o Espírito Santo fala, ó, fez o homem ao máximo. Aí eu olho de lado assim, tá olhando. Ixi, tem que desligar a televisão. Aí desliga a televisão e compartilha aí, e conversa, né? Mas isso, sabe, a gente, não vai ser da noite pro dia que a gente vai mudar, mas a partir do momento que o seu coração está disposto, Deus, o Espírito de Deus te capacita. É isso. Muitas vezes a gente acha que é um sacrifício, né? Sacrifício é o que Jesus fez por nós na cruz. Amém. O curso para mim foi espetacular e mudou muito a minha vida. Deu branco. Aprendi também que tem que ouvir bastante a mulher. E eu via que ela fazia em casa, né? Todo mundo pensa que a mulher na casa não faz nada, né? Aí você fica olhando, aí você vai fazer também. Aí você vê que trabalhar é mais fácil. Porque fazer as coisas de casa é mais difícil. Aí você tem que dar mais valor para sua mulher. E olhar nos olhos dela e falar quanto que ela é especial, né? Isso que aprendi. Eu faço o possível para voltar mais para casa e estar sempre perto dele. Glória a Deus. Bom, o curso em si, todos os capítulos foram impactantes. A frase assim que sempre marcou foi: a humildade e a semelhança a Cristo são sinônimos. Então, assim, como homem, o curso me mostrou que tem que ter mais responsabilidade, fez crescer a maturidade. Como pai, assim, tem um capítulo de pais ausentes, não que eu seja ausente, né, mas fez que eu tivesse um tempo mais proveitoso com meu filho. Mas o outro capítulo é afetuosos, porém enérgicos. Isso também foi impactante para mim. E como marido, assim, a ouvir, conversar, ser mais amável em casa, ser mais presente. E outra frase que diz que o difícil é manter, né? E eu quero poder continuar com esse pensamento, né? E não deixar desanimar. E outra frase que diz também que se a gente valorizar, aumenta o seu valor. Então, quero sempre ter esse pensamento
E aproveitar que minha esposa, meu filho está aqui e dizer que eu amo muito. E é isso. Obrigado. Pais e irmãos, eu, antes de fazer o curso, tinha apenas um mês que eu tinha começado a vir para a igreja. E eu não queria muito fazer o curso. Eu falei, vou ficar em Sogashi, trabalho e não vai ter como. Aí eu comecei a fazer, já logo no começo, eu vi assim, o quanto eu estava tomando atitudes erradas com meu filho. Assim, como, assim, em momentos assim que eu tinha que brigar com ele, não brigava, às vezes estourava do nada, sabe? E uma lição que chamou muita atenção foi que rombo foi aquele na porta. O meu filho, assim, ele era muito rebelde na escola. E eu não sabia por quê, porque em casa, quando ele está perto de mim, da minha esposa, ele é uma criança muito boa. Mas, assim, na escola, assim, ele dava muito problema. E eu cheguei ao ponto assim, falei, filho, por que isso? Aí ele chorou, ele falou que estava muito magoado comigo. Eu pedi perdão para ele, do fundo do meu coração mesmo. E procurei, sabe, melhorar. Assim, e outra lição também que chamou muita atenção foi afetuoso, porém enérgico. Foi quando eu comecei a colocar em prática assim, às vezes você tá ali assim naquele momento, você está cansado, ele apronta alguma coisa, você vai esculacha o menino, sabe? Não, eu parava, pensava e falava para ele, sabe? Por que você fez isso? Procurava conversar, sabe? Sempre saber por que daquilo, sabe? E comecei muito assim a falar sobre Deus com ele. E hoje, assim, graças a Deus, ele é um menino muito, assim, ele é bem responsável. Ele só na escola, assim, que ele não mudou muito, né? Mas melhorou bastante, que a professora falou. Porém, assim, a gente já vê uma grande evolução, assim. Serviu muito, assim, para mim e para o meu filho, assim, nosso relacionamento se aproximou bem mais. E antes a gente até para dar um abraço assim, era aquele negócio meio frio. Hoje não. Hoje eu chego, abraço ele e falo, filho, te amo. Assim, sem aquele negócio que ele tinha tipo uma barreira assim, hoje já não há mais, sabe? É aquela coisa verdadeira assim mesmo assim. Eu agradeço muito ao William por ter me chamado, ao pastor, e foi bênção. Obrigado. Paz. Eu fiz esse curso, foi a primeira vez também, e aprendi, tem 12 lições, né, mas o que me chamou, assim, que todas elas mexem com a gente em certas áreas, mas uma que me tocou bastante foi achando, né, que eu estava certo, foi em relação à educação dos meus filhos. O comportamento que eu tinha com meu filho, porque eu exigia, eu era daquelas pessoas que eu exigia muito do meu filho. Eu apegava muito, principalmente no Sayuki, que é o caçulo meu. E eu queria que ele fizesse as coisas tudo certo, e eu esquecia que ele era uma criança. E muitas das vezes ele chegava para contar algo, eu não parava para ouvir. E por quê? Porque, como assim? Por ser uma criança, a gente acha que ele vai falar bobeira, né? Aí eu comecei a ver que para eles são importantes. São coisas importantes para eles, porque são crianças, né? E eu não ouvia. E eu queria saber só da minha parte, da minha correção, que ele tinha que fazer da forma que eu queria, da forma que eu achava que era certo para ele. Muitas das vezes criança é criança. Ele tem atitude de criança e a gente pais, o meu ver, né, era dessa forma. E eu comecei a ser mais participativo das coisas dele. Tanto que eu até comentei, né, nos dias das aulas, né, das nossas lições, comentei ali no grupo, que eu era muito ausente em relação às coisas dele da escola. E ele já está no 4º ano. E era difícil eu ir para as coisas que ele tinha na escola.
E eu comecei a ver que eu estava muito falho com ele em relação a isso. Porque se você, mesmo que você está lá na escola, né, uma criança, está participando de alguma apresentação, ele quer a ausência dos pais lá. Não é verdade? E eu era falho nisso. Né? Até que teve um dia que eu falei assim, eu não vou vir, porque eu vou... Né, eu não vou vir na aula. E era o dia de uma apresentação dele na escola. Eu falei assim, William, eu não vou poder ir, que eu vou... Né, tal dia eu vou lá fazer a minha parte. Né? E com isso, e várias outras coisas, né? Mas o que me tocou muito, e eu vi que eu estava muito em falho, foi mais em essa questão. E a outra era que muitas das vezes, em certas circunstâncias, não só eu, mas eu vejo assim que todos os cristãos, né, deixa, né, de ir aos pés da cruz, deixar ali seus problemas, deixar ali na cruz, e esquece que Deus, Jesus, Ele que traz a solução para os nossos problemas, Ele que vem nos corrigir, Ele que nos trata nessas horas, na hora que a gente precisa, né? E ponhar certas circunstâncias ao pé da cruz para buscar decisões em Deus, dentro da palavra, né? E foi isso que eu aprendi, é isso que eu quero estar praticando. Amém? Bom, eu, assim como o Jetson, né, eu passei há muito tempo atrás, acho que uns 5, 6 anos atrás. Só que na época eu era solteiro, né, não tinha filho, então muitas das lições eu falava, isso aqui não é para mim, né? Então eu não abri o meu coração para aquelas lições, né? Foi um grande erro, porque se eu tivesse naquela época passado, né, com o coração aberto assim, para todas as lições, talvez eu tivesse evitado vários problemas que eu passei assim, pelo casamento, né, até mesmo com meu filho, né? Problemas esses que eu tenho buscado resolver, né, com a lição que eu aprendi no enérgico e porém afetuoso, né, que eu era muito duro com meu filho. Ele queria que ele fizesse também tudo certinho, sabe? Quando ele errava, eu já brigava com ele, eu era duro com ele. Eu não sabia manter esse equilíbrio, sabe? De ser afetuoso e ser duro com ele. Então, eu tinha muito esse problema. Eu era, acho que 80% duro, né, e pouco afetuoso. Isso acaba gerando um problema na criança futuramente, né? Assim, quando vai crescendo. Eu tenho buscado, né, através dos princípios aprendidos na lição, nesse curso, né, manter esse equilíbrio, saber o momento de ser duro, mas também ser amoroso com ele, ser afetuoso com ele. E também a lição pare e olhe e escute, né, que, como eu falei no curso, né, que teve uma ocasião que a Erika, ela estava conversando comigo, sabe, ela falou um monte de coisa, a mulher gosta de falar, então falou bastante. E eu estava lá, né, estava ouvindo, só que eu não estava dando atenção. E ela falou, e eu... Aí quando ela terminou de falar, aí perguntou, o que você acha, né? Eu não sabia o que responder, né? Eu não tinha prestado atenção no que ela estava falando, só falava com a cabeça em outras coisas, né? E isso eu tenho buscado mudar com ela, tenho buscado dar atenção no que ela está falando realmente, né? Porque vai que ela me pergunta, né, o que eu acho, né, de novo. Então, para evitar isso, né, eu já escuto bastante, né? Eu tento dar a minha opinião, né, no que ela está falando, né? E também em relação a pais ausentes, né, que eu, mesmo estando em casa, né, eu de certa forma não estava lá, que eu chegava em casa às vezes assim, fazia 3, 4 horas de zangueô, né, chegava em casa cansado, né, queria tomar um banho, comer e dormir, só que meu filho estava lá acordadão, né, quer dormir tarde também, queria pular, queria correr, e como moro em Dante, né, então você faz assim, parece que faz um eco no prédio todo, e eu já ficava bravo, né, já ia para aquela parte de ser muito duro com ele, já ficava brigando com ele, né, não corre, não pula, né, e não deixava ele ser criança, não deixava ele ser feliz. Aí eu estava lá, às vezes chegava, sentava, ficava no meu mundo do nada, né, ficava sentado olhando assim para o nada. Aí minha esposa perguntava, o que você está fazendo? Nada. Sabe, e o meu filho querendo brincar, e eu
E eu não tava lá para brincar com ele, sabe? Eu tava no meu mundo ali, sem fazer nada, né? Podendo estar brincando com ele e não fazer isso, né? Agora eu chego em casa, eu busco dar essa atenção para o meu filho, eu busco dar atenção para minha esposa, tento ouvir ela, né? Tento brincar com ele, mesmo estando cansado, né? Que acho que, não sei, creio que todo homem sabe disso, né? O quanto é difícil você chegar em casa tarde, né? Fez zangueou e ter força, né? Para você brincar com seu filho ali, né? Que vai fazer 2 anos. Então ele quer brincar, ele quer correr, quer subir em cima, quer fazer um monte de coisa. Então eu tenho buscado ser esse pai para ele, né? Então é isso, né? A luta continua.